Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está dizendo, irmãos? Quem é o Senhor dos Exércitos? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, porque dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Mas por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que produz a terra, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Se assente. Quando você lê essa passagem, você não vai entender nunca. Você não vai conseguir entender o que Deus está dizendo ali. Não tem lógica. Como que pode o próprio Deus segurar tudo e não deixar o trabalho do homem ser próspero, ser abençoado? Irmãos, essa passagem aqui, ela está dentro do estudo que eu estou dando lá em casa. Não chegamos nessa parte ainda. A gente ia chegar nela, mas aí já era 10h30, os irmãos tinham que ir embora. Um para buscar o marido que está na faculdade, o outro porque tinha que buscar a namorada que está na escola. Nós tivemos que cortar o estudo pelo meio. Mas nós vamos continuar. Quinta-feira eu continuo. Tem muitas folhas ainda para falar. Presta atenção. Nessa passagem, quando o Senhor diz assim, ó, considerai o vosso passado, Ele está falando para Israel: considerai tudo que eu dei para vocês lá atrás. Vocês eram escravos, eu tirei vocês da escravidão e trouxe vocês do Egito para essa terra que emana leite e mel. Então começa a considerar o teu passado. Vocês têm semeado muito, têm jogado muita semente, mas têm colhido pouco. Quando você come, não chega para te saciar, para te fartar. Parece que tem um devorador na barriga. Deus está falando aqui. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece com o frio do deserto. E o que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado. Tudo que ele recebe, some, não sabe onde que vai. Sumiu. Não consegue fazer uma reserva. Aí ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, o que eu dei para vocês lá atrás, o que eu fiz por vocês. Sobe ao monte, trazei a madeira e edificai uma casa, porque dessa casa que vocês edificarem, eu serei glorificado, diz o Senhor. Aí ele fala: tem esperado muito. Por que tem esperado muito? Porque tem semeado muito. Se tem semeado muito, tem que recolher muito. Mas esse muito veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para dentro da tua casa, eu com o meu sopro, eu acabei com tudo, dissipei. Mas por que Deus tem feito isso? Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aí eu te pergunto, é assim ou não é? Nós passamos o dia inteiro correndo de um lado para o outro, preocupado com a nossa. Aí quando chega a hora de vir no culto, não consegue vir no culto. Anda até cabisbaixo, estou morto. Trabalhei demais hoje. Eu ia falar uma coisa, deixa para lá. Meu Deus, trabalhei demais, pastor, estou quebrado. Não aguento, pastor. Ai, como eu estou cansado. Estou tão cansado. Mas senta na frente da TV e vai ligar o futebol. Senta na frente da TV e vai ligar a novela. Não está cansado. Acabou o cansaço. Porque quem está cansado de verdade vai tomar um banho, vai ao jantar e deitar na cama e dormir. Presta atenção, irmãos.
Por que Deus tem dissipado aquilo que nós ganhamos? Ele mesmo dá a resposta: por causa da minha casa. Ao passo que cada um de vós estão preocupado com o alimento de dentro da sua casa, está preocupado em manter a casa, mas tem se esquecido da casa de Deus. É isso que ele está falando. Simples. Por isso o céu sobre vós retém um orvalho. Vocês sabem quando não tem orvalho, irmãos, a planta não vai para frente não. Pode plantar o que quiser, se não tiver orvalho para regar a terra, o negócio não vai. Mas por que não tem caído o orvalho? Por que as bênçãos de Deus não têm descido? Porque nós estamos preocupados com a nossa vida. Porque nós estamos preocupados em andar bem, nos vestir bem, em comer uma picanha todo dia. E para isso nós devemos o quê? Trabalhar. Senão nós não vamos conseguir ter uma boa vida. É nítido. Irmãos, é errado você trabalhar? Não, você deve trabalhar. Mas não se esqueça das coisas de Deus não. Saiba separar as coisas. Vai trabalhar lá até 7 horas da noite, sai correndo de lá e vem para o culto. Fica na frente da televisão depois, acha ruim, reclama, vira as perninhas para cima. Tem irmão que está desempregado, cara, e fica com a perna para cima esperando cair do céu. Está achando que Deus vai te dar alguma coisa? Meu Deus. Está achando que Deus é mágico? Pum, apareceu. Caiu um pacote de ouro na tua frente. Agora você compra o que você quiser. Irmãos, Deus não age assim não. Deus não age assim não. Primeiro passo, ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua. Mas o que nós temos que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus, irmãos. E as demais coisas Ele acrescenta. Quais são as demais coisas? Você vai abrir tua geladeira, está lá. Está lá as coisas tudo que você comer. Tem um Danone para o teu filho, tem um bifão lá dentro. Está lá, irmãos. Para mim, um arroz, feijão, um tomatão, tá top. Joga aquele caldo por cima assim, vou que vou na fé. Dá até água na boca agora, meu pai. Vocês estão entendendo? É gostoso, irmãos. É bom. A picanha é boa? Top. Mas nós sabemos que nós também, né? Faz mal. Né? Quem tem condição de comprar aí, igual o irmão Nivaldo, faz mal esse negócio. Recebe aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Recebe no nome de Jesus. É difícil. Aí o que acontece? Tem pessoas que ganham bastante, ganham bem. Só que ela ganha, um exemplo, 5 mil por mês, ela gasta 7. E dá o dízimo e fala assim: Deus não está me abençoando. Não tem administração, como é que vai Deus vai abençoar o quê? Outros ganham R$1.000 por mês e acham ruim porque ganha 1.000. Onde já se viu, só ganha 1.000 conto? Por que você não estudou quando a tua mãe mandou? A Bíblia fala que nós devemos honrar o pai e a mãe. O camarada não estuda, não faz nada da vida, fica de papo pro ar, dando rolezão. Vamos lá, coroa, libera a verba aí que eu vou sair hoje. Aí depois, na hora que está com 30, 40 anos, não tenho nada, não tenho nenhum carro para andar. Por que não estudou? É ruim a escola, não é? A escola é ruim, irmãos, igual aprender a Bíblia. É ruim demais. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, quando você começa a aprender ela, você tem que deixar as coisas erradas que você faz. É ruim. É péssimo. Aí o camarada ganha 1.000 conto e reclama porque está ganhando 1.000. Levanta a mão para o céu e começa a agradecer pelos 1.000. Porque com o estudo que você tem, nem isso você podia ganhar. Estou falando, irmãos. Um exemplo disso é José. Deus mostra para ele o que ia fazer, que ia mandar 7 anos do quê? De seca. Olha a inteligência do cara. É 7 anos de seca que Deus vai mandar? Então vamos fazer o seguinte: nesses 7 anos de bonança que tem, vamos aproveitar, vamos guardar cereais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dividir a renda e vamos montar esse ciclo aí, vamos armar esse ciclo que vai dar certo. Porque a hora que começar a seca, nós temos alimento estocado. Presta atenção. A pessoa ganha um X, ganha além disso. Quando não, ela gasta tudinho que ela ganha, ela não tem uma reserva. E a hora que o pau comer, não tem para onde correr. Não é verdade? Irmãos, eu nunca vou falar nada para você que não é verdade.
Presta atenção. Eu estava sentado com um rapaz uma vez, e ele pegou e falou assim para mim: ó, pastor, eu estudei administração. E ele estava lá no estúdio, e ele falou assim para mim: eu acho que o senhor devia fazer o seguinte, um exemplo, a gravação aqui é 12 mil, então 4 mil você guarda, 4 mil você paga as contas, e o outro 4 mil é para você, e 4 mil está no banco, porque se chegar algum mês que não tiver nenhuma gravação, o senhor tem uma reserva lá. Eu nunca ouvi ele, eu sempre torrei tudo. O dia mau ele vem para todo mundo, é para todo mundo. Há 6 anos atrás, quem falaria que o Brasil estaria como está hoje, nessa crise miserável que está? Quem falaria? Estava todo mundo na bonança. O camarada podia andar, um exemplo, de Onix, ele ia lá e comprava uma BMW. O dinheiro dele ficava inteiro comprometido. Agora o país entrou em crise, nem BMW, nem nada, porque o carro não está pago, tem que devolver o carro. Você sabe por quê? Por falta de estrutura. Não sabe estruturar, não sabe ter controle. Irmãos, comer bem todo mundo quer. Todo mundo quer ir para a pizzaria toda noite. Se eu pudesse, eu vivia lá. Eu ia ser de carteirinha. Sou de carteirinha. Tá aqui. Abre uma conta aí. O camarada do lanche falou isso para mim: pastor, abre uma conta aí. Não, o senhor eu vendo fiado, depois o senhor paga. Eu falei: o quê? Você tá ficando doido, cara? Cada vez que vai lá é 50. Eu falei: o quê? Já vai para quase 3 meses que eu não vou lá. Para. Não tem administração, queridos. Não tem administração. Só tem 2 maneiras de você não ser abençoado. Primeiro, não guardando os mandamentos do Senhor. Porque Jesus ele fala: se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, pede o que você quiser que vos será feito. O que você quiser. Já está falando, é o que quiser. Mas para isso você tem que estar em Jesus, e a palavra dele está dentro de você. Então o primeiro passo para não ser abençoado é se as palavras dele não estiverem dentro de você. Porque se você guarda os mandamentos, você guarda o que Jesus manda você fazer, anda conforme a palavra dele, pede o que você quiser, ele vai fazer. Se não, irmãos, a Bíblia é mentirosa. Ela pode parar, rasga a Bíblia. Vamos viver de qualquer maneira. Então são dois fatores. O primeiro, se você não guardar os mandamentos e andar conforme Jesus manda, você não é abençoado. E segundo, se não tiver administração, porque não adianta Deus dar e você não saber administrar, vai perder tudo do mesmo jeito. Outro dia eu estava conversando com o irmão falou assim para mim: ó, pastor, eu não tinha administração não, mas agora eu tenho. Tem um dinheirinho guardado no banco. Eu benção, glória a Deus, aleluia. Irmão, se não tiver administração, não adianta, não existe. Não existe, Deus não é mágico. Vocês estão entendendo? Pode ser fiel no dízimo, na oferta, as coisas vão acontecer se você for fiel no dízimo e na oferta. A palavra diz aqui que o povo estava preocupado com a casa deles própria, tinha esquecido da casa do Senhor. Por isso estavam plantando e não estavam colhendo. Agora eu vou dizer para você, filho, Deus ele não é mágico. Então primeiro, você tem que se preparar, se capacitar profissionalmente para você poder adquirir um serviço bom. Daniel, capítulo 3. Todos encontraram, irmãos? Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a todos vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires os sons da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levanteis? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos revele a tua palavra, que o Senhor fale conosco através, meu Deus, dessa mensagem. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, para que nós possamos entender, meu Deus, essa mensagem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz, se você voltar em Daniel 1, que o rei Jeoaquim era o rei que estava governando Israel, e esse rei fazia tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e por esse rei ser um rei mau, a Bíblia diz que Deus então permite que Nabucodonosor entre dentro de Israel e leve cativo Israel. Mas aqui no começo, em Daniel 1, você vai ver que o rei não pegou qualquer jovem, não pegou qualquer pessoa. O rei manda que separassem aqueles que tinham mais conhecimento, aqueles que fossem mais cultos, príncipes de Israel. Não pegaram qualquer pessoa, pegaram aqueles que eram mais capacitados, que tinham facilidade em aprender. A Bíblia diz que eles foram levados cativos ainda quando era jovem. A Bíblia diz assim, ó: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando ser moço, ele não se desvie do caminho do Senhor. Presta atenção, é um dos mandamentos do Senhor. Devemos ensinar às nossas crianças. E aqueles jovens haviam sido preparados na palavra do Senhor para viver uma vida de santidade.
para viver uma vida diante de Deus. Segundo os mandamentos, eu não estou falando de lei, eu estou falando de mandamento. Segundo os mandamentos do Senhor, o primeiro mandamento era para que não tivessem outros deuses diante do Senhor. Era assim ou não? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. Ali Deus dá uma ordem para que o povo não adorassem a imagem, nem se prostrassem diante dessa imagem. E a Bíblia diz que Nabucodonosor invade então Israel e leva cativo esses jovens conhecedores, jovens capacitados pelo Espírito Santo, que tinham sabedoria, que tinham facilidade em aprender e que conheciam muito bem a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles jovens, com aquele aprendizado que haviam desde criança aprendido, não se dobraram àquela imagem. O que estava em jogo ali, queridos, era a adoração. Eles queriam que fosse adorada aquela imagem. O diabo estava incitando Nabucodonosor a fazer o povo adorar aquela imagem. A palavra do Senhor no livro de João 4:23 diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Quando Israel foi cativo, várias pessoas foram cativas, mas a Bíblia só cita 3 jovens, 3 que não se dobraram. Eles não adoraram aquela imagem, porque eles sabiam que o único que é digno de adoração, de louvor, é o nosso Deus. E eles se mantiveram fiéis, foram fiéis com o Senhor. Apocalipse 13, capítulo de número 18. Você não precisa abrir não, vou ler para você. Versículo de número 11. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mais uma vez nós estamos vendo uma imagem sendo colocada diante dos homens, assim como foi nos dias de Daniel. E foi-lhe dado a comunicar a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o nome da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A Bíblia está nos dizendo que no final dos tempos a besta irá surgir, irá fazer uma imagem, assim como Nabucodonosor fez, e todos aqueles que também não adorar aquela imagem serão mortos. Não poderão comprar, não poderão vender, se não houver sobre eles a marca de tal besta. Queridos, o diabo fracassou na tentativa de matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Você sabe por quê? Presta atenção. Sadraque, Mesaque, quanto eles estavam, queridos? Pois é, a nossa Bíblia diz em Mateus 18:20 que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqueles jovens estavam ali reunidos na presença do Deus Todo-Poderoso. Para eles não importava se iriam morrer ou se iriam viver. A única coisa que eles queriam era adorar esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eles amavam o Senhor, eles queriam estar diante de Deus.
Olha qual foi a resposta daqueles jovens para Nabucodonosor: ei rei, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Naquele momento para eles não importavam se iam viver ou se iam morrer. O que eles estavam fazendo era sendo fiel com o Senhor. Não vamos nos dobrar, rei. Quer vivamos ou quer morramos, nós fazemos tudo para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade, não se importando com o que vai acontecer, queridos. Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele momento, foram atadas suas mãos, e a Bíblia diz que o rei se irou. Aquece 7 vezes mais essa fornalha, pode aquecer, porque agora eu quero ver quem que é que vai livrar eles da minha mão. Ei meu filho, se estão te perseguindo, se estão querendo aumentar o vapor da fornalha para te jogar lá dentro, saiba que ao teu lado está o Senhor teu Deus, meu filho, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Eles podem te lançar lá dentro, porque o Senhor vai te tirar de lá com vida. Glória a Deus. Tem algo aqui que me chama a atenção. Você sabe o que me chama a atenção? O rei manda amarrar eles. Ei irmão, quando nós estamos passando na guerra, no meio da luta, da prova, quando o desertão já está queimando a moleira, nós nos sentimos amarrados. Sentimos que com nossas forças nós nada podemos fazer. É assim ou não é? Quantas pessoas têm passado por luta e já não tem mais coragem nem de vir na igreja, não tem força. Pastor, eu não tenho força. Pastor, eu já não tenho mais desejo de ir lá, já não consigo mais buscar, estou com as mãos atadas. Eita glória. Você pode até estar, filho, amarrado no meio da luta, mas você vai sair de lá com as mãos livres, solta, glorificando, dando glória a Deus e aleluia a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Põe uma coisa no teu coração. Livro de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Paulo diz assim: para mim já não importa mais nada, porque o meu viver é Cristo, e se eu morrer agora, eu estou com Ele no paraíso, é lucro. Se eu morrer com o Senhor, é lucro. Meu irmão, você está achando que Deus vai impedir você de entrar na fornalha? Não, você serve um Deus muito grande para isso, filho. O teu Deus vai entrar na fornalha junto com você, como a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. E naquela noite, naquele dia, eles estavam em 3, e o 4º homem da fornalha entrou lá para livrar eles da mão de Nabucodonosor. E desse mesmo jeito, Deus vai te livrar nessa noite da mão dos teus inimigos, em o nome do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Não se preocupe com as lutas não. Você sabe por quê? O inimigo quer a tua adoração. O inimigo quer que você se prostre diante dele e adore a ele. Mas eu quero dizer para você nessa noite: seja fiel com o Senhor. A tua adoração dê somente ao Senhor, dê somente a Deus. Há uma luta por adoração. O diabo desde o princípio está querendo adoração para ele. Mas ainda existem pessoas fiéis, ainda existe um pouco remanescente sobre essa terra, meu irmão, e eu tenho certeza que você está no meio deles. Você foi chamado para servir o Senhor. Continue fiel a Deus, continue sendo fiel. Você sabe por quê? Porque os fiéis serão escolhidos, e o Senhor tem prazer em escolher a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Deus, aqui está a tua igreja e os teus filhos, meu Deus. Meu Pai, que o temor do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, meu Deus, a santidade.
Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toca nessa noite na vida de cada um deles. Eu peço ao Senhor neste momento que os teus anjos, meu Pai, estejam guardando, livrando de todo mal. Não deixe o inimigo tocar, meu Pai. Não deixe, meu Deus, o inimigo prevalecer, meu Pai, contra essas vidas. Mas esteja, meu Pai, com os teus braços abertos, estendido para eles, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que nessa noite essa palavra venha entrar, meu Deus, nos corações, na mente, meu Deus, e venha transformar, meu Deus. Que possa haver arrependimento, que possa haver mudança, que possa haver, meu Deus, transformação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, toca nessa noite na tua igreja, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja hoje para sempre com todo o povo de Deus, em o nome de Jesus. Amém, queridos?